Alunos da disciplina de CME, então estamos aqui para poder dar continuidade à correção das atividades que foram encaminhadas para vocês fazendo, além de correção, tirar dúvidas, né? Então, como nós estamos fazendo aula online no nosso horário de aula, muitos não podem participar por questão da internet e tudo mais. Então, eu estou gravando esse vídeo, né, de 20 minutinhos, para poder estar compartilhando um pouco das dúvidas que surgiram lá na aula online, com aqueles alunos que participaram, que quem sabe pode ser a sua dúvida também, que não pôde participar, e daí você, a partir desse vídeo, vai conseguir fazer atividade na sua casa, e se tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo também. Então, vamos começar com a lista 5, né? Porque a gente parou no exercício de número 5. Esse exercício ele foi encaminhado para vocês dia 20 de abril, para vocês estarem fazendo, né? E foi encaminhado junto com um artigo científico sobre o papel do enfermeiro e o funcionamento da central de material de esterilização. Esse artigo é um artigo bem curtinho, dá para vocês fazerem a leitura. Quem ainda não fez, aconselho que faça, porque é um artigo muito importante, ele resume sobre o papel do enfermeiro, ele traz informações importantes para vocês. E a partir da leitura desse artigo, eu coloquei 2 perguntinhas aqui para vocês responderem. E eu deixei como opção vocês responderem essas 2 perguntas ou fazerem uma resenha crítica do artigo, unindo o conhecimento que vocês já têm sobre a disciplina, as leituras que vocês já têm, e nessa resenha procurar responder essas questões que foram colocadas aqui. Bom, a primeira questão: quais são as atribuições do enfermeiro na Central de Material e Esterilização, na CME? Então, a resposta para essa pergunta a gente já falou nas aulas teóricas, né? Vocês vão ler a resolução, a RDC número 15 de 2012, que é a RDC que fala sobre a CME, sobre o processamento de artigos médicos hospitalares. Então, essa RDC fala sobre isso e nela também tem um artigo, se não me engano, é o artigo 6º, que vai estar falando sobre o papel do enfermeiro nesse setor, nesse serviço, que é coordenar, planejar, supervisionar, né, todo o desenvolvimento das atividades ali, participar da construção dos POPs, participar de pesquisas, participar também da elaboração de testes, né, de qualidade para o processo de limpeza e esterilização, aplicar estes testes, avaliar. Então, tem todo um conjunto de atividades que são descritas lá na RDC. E além da RDC, trazendo também para a nossa profissão de enfermagem, nós temos uma resolução do COFEN, tá? Então, essa resolução do COFEN de número 424, também de 2012, do ano de 2012, é uma resolução do COFEN que fala sobre as atribuições, o que cabe aos enfermeiros coordenadores, chefe ou responsáveis da central de material e esterilização ou da empresa ou por empresa processadora de produtos para a saúde. Então, essa resolução eu coloquei ela aqui para vocês na íntegra. Ela é bem curtinha, ela tem apenas uma folha, dá para vocês fazerem a leitura, inclusive é leitura obrigatória da disciplina. E nessa resolução está falando o que cabe, qual que é o papel do enfermeiro na CME. Então, aqui tem todos os artigos, né? Nosso papel é planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar todas as etapas relacionadas ao processamento de produtos para a saúde, recepção, limpeza, secagem, avaliação da integralidade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição para as unidades consumidoras, participar da elaboração do protocolo e dos POPs, do procedimento operacional padrão, para as etapas do processamento de produtos para a saúde, com base em referencial científico atualizado e normatização pertinente. Os protocolos devem ser amplamente divulgados e estar disponíveis para consulta. Participar da elaboração do sistema de registro
manual ou informatizado da execução, monitoramento e controle das etapas de limpeza e desinfecção e esterilização, bem como da manutenção e monitoramento dos equipamentos em uso na CME. Propor e utilizar indicadores de controle de qualidade do processamento de produtos para a saúde sob sua responsabilidade. Avaliar a qualidade dos produtos fornecidos por empresa processadora terceirizada, quando for o caso, de acordo com os critérios pré-estabelecidos. Acompanhar e documentar sistematicamente as visitas técnicas de qualificação da operação e do desempenho de equipamentos do CME ou da empresa processadora de produtos para a saúde. Definir critérios de utilização de materiais que não pertencem ao serviço de saúde, tais como prazo de entrada no CME antes da utilização, necessidade ou não de reprocessamento, entre outros. Participar de ações de prevenção e controle de eventos adversos no serviço de saúde, incluindo o controle de infecção. Garantir a utilização de equipamentos de proteção individual, EPI, de acordo com o ambiente de trabalho do CME ou da empresa processadora de produtos para a saúde. Esse item aqui é bem importante, né? Inclusive, na próxima aula, no próximo exercício, eu falo sobre isso, né, que é sobre a utilização dos EPIs. Então, o enfermeiro responsável pela CME, ele tem que garantir a utilização desses EPIs, né, em cada setor de trabalho. Inclusive, lá na RDC número 15 de 2012, tem uma tabela para vocês estudarem, memorizarem aquela tabelinha lá sobre os EPIs. Promover a capacitação, educação permanente e avaliação de desempenho dos profissionais que atuam no CME ou na empresa processadora de produtos para a saúde. Orientar e supervisionar as unidades usuárias dos produtos para a saúde quanto ao transporte e armazenamento dos mesmos. Elaborar termo de referência ou emitir parecer técnico relativo à aquisição de produtos para a saúde, equipamentos e insumos a serem utilizados no CME ou na empresa processadora de produtos para a saúde. Atualizar-se continuamente sobre as inovações tecnológicas relacionadas ao processamento de produtos para a saúde. E os técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam no CME ou em empresas processadoras de produtos para a saúde realizam as atividades que estão previstas nos POPs sob a supervisão do enfermeiro, ok? Então, essa resolução, como eu falei para vocês, ela é bem curtinha, mas ela descreve item por item do que o enfermeiro deve fazer na UTI, qual que é o papel do enfermeiro, né? Então, vocês, a partir da leitura dessa resolução e a partir da leitura do artigo que foi enviado para vocês, onde foi feita uma pesquisa com enfermeiros que trabalham na CME, para poder explorar sobre o papel, sobre o seu trabalho ali nesse setor, vocês vão ter uma compreensão mais ampla, né, de como esses itens acontecem, de como esse serviço se desenrola na central de material de esterilização e a importância, né, do enfermeiro e todas as responsabilidades que ele tem mediante o processamento desses artigos, tá? Agora vamos para a pergunta de número B, de letra B. Como se configura o funcionamento, né? Então, aqui eu também pedi para vocês, quando a gente ainda estava no presencial, dividir a sala em grupo, para a gente fazer uma maquete, construir como que é a CME, quais são as partes da CME, como que é o fluxo, né, dos artigos, onde que chega, quem recebe, depois vai para onde, quais são as etapas. Nessa pergunta, vai exigir de vocês a compreensão disso. Como que se configura esse funcionamento da CME? Então, vocês sabem que a CME é uma área responsável pela limpeza e processamento desses artigos. É lá que a gente realiza o controle, o preparo, a esterilização e a distribuição desses materiais. Então, é uma área o quê? Crítica, onde exige um fluxo, não é bagunçado assim. Então, tudo tem uma ordem. Primeiro, né, tem um setor de recebimento de roupa ou material, depois vai para a descontaminação desse material, depois segue por um setor de lavagem e secagem desse material,
e depois vai seguir por um setor. Depois que o material está limpo, porque a lavagem, a limpeza é a etapa essencial desse processo. Se a limpeza não estiver boa, não estiver adequada, a esterilização vai ser em vão, porque ela não vai, a esterilização ela não tira a sujidade. Então, depois que esse material está limpo, ele vai ser embalado e processado para esterilização. Depois de esterilizado, ele vai ser guardado. Então, tem a parte de armazenamento e distribuição. E sempre tem uma barreira física que vai separar a área suja e contaminada da área limpa. Então, como que é o fluxo de trabalho? Como funciona esses setores? Como vocês podem perceber, a CME é dividida em vários departamentos: recepção, limpeza, processamento, esterilização, armazenamento, distribuição. Então, esses setores, eles têm que estar dispostos para seguir um fluxo que sempre vai da área suja para a área limpa, onde deve-se evitar a circulação, né, da área suja para a área limpa, para que não ocorra a contaminação desses artigos para a saúde. Então, essa pergunta é para vocês terem compreensão do funcionamento da CME, de como ocorre esse funcionamento, tá? Então, pensar na estrutura física, pensar na maquete, vai ajudar vocês a construir esse conceito. E o 2 pede para vocês fazerem a resenha crítica do artigo, né? Então, como que a gente faz uma resenha crítica? Eu coloquei aqui um modelinho, vocês vão colocar o título do artigo, a referência, qual revista que foi publicado, o ano, as credenciais dos autores, né? Depois o conhecimento. Em um parágrafo sucinto, você vai elaborar com as suas próprias palavras, né? Não vão fazer um Ctrl+C, Ctrl+V lá do artigo, porque o processo de aprendizado precisa que vocês façam isso, que vocês leiam, entendam e com suas próprias palavras você explica de forma sucinta o que o artigo quis dizer. Depois tem um parágrafo onde vocês vão colocar a conclusão do autor. Afinal, o que o autor concluiu com o estudo. E depois, na última etapa, você pode encerrar falando um pouco da apreciação do texto, tá? Além de você fazer ligação do que o autor disse, você vai ligar isso que o autor disse com conhecimentos que você já tem sobre a matéria, com as aulas que eu já dei, com as aulas teóricas, com as leituras que vocês já fizeram, com exercício. Então, vocês têm que procurar associar esse novo conhecimento do artigo com algo que vocês já sabem, que vocês já aprenderam. Fazer essa ponte, essa relação. Por isso que chama resenha crítica, porque vai exigir do aluno não é um resumo, não é um Ctrl+C, Ctrl+V, é uma reflexão crítica sobre aquele assunto. E você, quando faz esse exercício de pegar algo que você está aprendendo de novo e associar com algo que você já sabe, já aprendeu, você está estimulando a sua memorização, a sua reflexão crítica e o seu aprendizado. Bom, esse daqui a gente encerra, né, essa etapa. Na próxima, eu vou estar corrigindo o exercício de número 6.